O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, viveu um momento BO na última quarta-feira, depois que um funcionário do órgão foi ameaçado por telefone quando acompanhava o ProFarmer, um tour de produtores que todos os anos percorre o cinturão de produção do país para dar um parecer técnico sobre a nova safra. A situação foi tensa e reflete bem o momento difícil que vive o produtor americano, que além de ver a sua produção comprometida por gravíssimos problemas climáticos, apostou nas altas para o milho na Bolsa de Chicago e se deu muito mal. O grão perdeu os 28% que ganhou aí entre maio e junho e voltou à estaca zero. Nós vamos entender bem o que de fato está acontecendo, pois parte do desespero do setor produtivo rural lá dos Estados Unidos tem a ver com você aqui no Brasil. E será preciso profissionalismo para lidar com essa nova realidade. Talvez você não saiba, mas os Estados Unidos está vivendo um tremendo inferno astral. E não é de hoje, não. 20 anos atrás, o país respondia por 64% das exportações mundiais de milho. 5 anos depois, essa participação caiu para 59%. E em mais 5, já estava em 52%. E o que parecia ruim ficou pior ainda. 5 anos atrás, na safra 2014-15, a participação dos americanos desabou de 52% para 33%. E na nova safra é prevista cair ainda mais, para 31%. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque entrou no páreo um país de proporções gigantescas, com terras férteis, enorme potencial produtivo e com um produtor ávido por novas tecnologias e investimentos: o Brasil. Veja só que coisa impressionante. Há 20 anos, o mercado brasileiro do milho era um zero à esquerda para o mundo. Respondia por 8% das exportações globais. Cenário que piorou muito 5 anos depois, quando caiu para apenas 1%. Mas 5 anos atrás, tudo mudou. Do nada, o Brasil passou a dominar 24% do comércio mundial de milho, o que significa que quase 1/4 de todas as exportações do cereal começaram a ser originadas daqui. Na nova safra, a participação tende a cair um pouco, mas ainda assim, 20% das exportações de milho do planeta devem sair do Brasil. Ou seja, estamos incomodando pra caramba. E é justamente por isso que você precisa ficar antenado em informação profissional, pois ninguém vai deixar isso barato. Números apresentados nesta quinta-feira pelo USDA confirmam que os Estados Unidos rumam para fechar a safra 2018-19, agora em agosto, com o pior resultado de vendas e exportação em 3 anos. Em 50 semanas de safra, os exportadores conseguiram negociar pouco mais de 50 milhões de toneladas de milho, como demonstrado na primeira torre lá em cima nesse gráfico. Resultado 17% abaixo do visto um ano antes, deixando mais de 10 milhões de toneladas encalhadas nos armazéns. E o que é que pode deixar esse cenário ainda pior? Bingo, a nova safra que ainda está nos campos. Ninguém acreditou nos números apresentados pelo USDA em 2 relatórios seguidos, um no dia 28 de junho e outro em 12 de agosto. E foi justamente essa revolta que gerou a tal ameaça a um funcionário que acompanhava o conhecido Crop Tour. A expectativa do mercado, diante da calamitosa janela de plantio, era que a produção de milho dos Estados Unidos desabasse para 331,6 milhões de toneladas, confirmando um tombo gigantesco de quase 35 milhões de toneladas e a menor safra em 7 anos. Mas o USDA não confirmou nada disso. O órgão disse que a área extrapolou os registros de um ano atrás e que a produção vai até quebrar, mas em volume bem menor. A safra 2019-20 de milho dos Estados Unidos é prevista ultrapassar a casa de 353 milhões de toneladas, ficando só 13 milhões abaixo do ano passado. Agora, meu amigo, é pagar para ver. Se o Crop Tour confirmar esse número, as chances dos preços do milho subirem lá na Bolsa de Chicago serão mínimas. Será preciso aí belas novidades para que isso aconteça. Mas se algo muito diferente for dito, o bicho vai pegar. E aí, segura peão, pois Chicago vai trilhar tudo de volta e deixar a tendência de preços aqui para o Brasil ainda mais positiva. Portanto, siga em alerta máximo.
Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você verá agora a média de preço do milho neste mês de agosto aqui no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.